Antes mesmo de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro algumas coisas. Eu não tenho absolutamente nada contra o Pablo Peixoto do canal Quatro Coisas. Eu sou assinante do canal, assinante não, inscrito. Assinante é aquele que paga. Eu sou inscrito no canal dele. E também não tenho absolutamente nada contra a Isabela Boscov. Muito pelo contrário. Eu já gravei vídeo falando que eu amo esta mulher, mesmo sabendo que ela é casada. Então, não vamos levantar o hate, a gente só vai colocar uma outra perspectiva sobre uma questão que não foi o Pablo Peixoto que levantou, ele apenas fez o vídeo comentando todo esse hate que levantaram contra a Isabela na internet, porque ela supostamente não teria entendido, não teria prestado atenção em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, a ponto de não entender por que que o Galactus estava ali devorando os mundos. O Pablo Peixoto aborda isso no vídeo dele, e ele coloca algumas ponderações, como por exemplo, ela deveria ter prestado atenção porque isso é dito no filme, e aí a gente já tem uma construção do porquê que ele está querendo o Franklin, porque que ele está querendo devorar a Terra. E sim, isso foi dito no filme, mas eu me importo com isso. Vamos lá, por que que a gente teve esse interesse todo pelo Thanos? Porque o Thanos, ele foi desenvolvido pela Marvel ao longo de vários filmes. A gente sabe que essa ameaça existe desde o primeiro filme dos Vingadores. A gente foi entendendo como funciona a personalidade desse personagem em Guardiões da Galáxia, em algumas outras cenas pós-créditos, em outros filmes que a Marvel apresentou. E mesmo para aquelas pessoas que não conheciam a origem do Thanos nos quadrinhos, ficou claro, evidente qual era o principal objetivo dele. Não só porque ele disse, mas porque isso foi muito bem explicado, inclusive nos filmes nos quais o Thanos aparece como antagonista direto dos Vingadores. Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. Acho que poucas vezes o cinema, e isso também é característica da forma serializada que a Marvel apresenta os filmes, poucas vezes no cinema a gente viu um vilão sendo desenvolvido dessa forma. Pouquíssimas vezes. E aí eu vejo que a Marvel meio que criou um problema para ela mesma. Porque a gente espera agora que os grandes vilões do MCU sejam desenvolvidos mais ou menos da mesma forma. O Thanos começou com esse desenvolvimento lá nos Vingadores e terminou isso em Ultimato. Inclusive, pelo fato também de o Thanos que termina o conflito em Ultimato não é o mesmo Thanos que perde a vida no começo do filme, porque vamos esquecer que o Thanos do passado ou da linha alternativa não é o mesmo que conclui a sua missão em Guerra Infinita. Então, só que as motivações são as mesmas, então ele mantém o mesmo objetivo. Ele só escala o nível de violência dele porque, pô, esses terráqueos estão tentando me desafiar o tempo todo e, enfim, eu sou inevitável, mas na verdade não é. O Kang, eu confesso que eu lamento o fato do Jonathan Majors ter ferrado com tudo. Lamento mais ainda o fato da Marvel Studios desistir do Kang tão cedo, porque o próprio Kevin Feige confirmou recentemente para a imprensa que ele queria desistir do Thanos não, do Kang, tô com o Thanos na cabeça. Ele queria desistir do Kang antes mesmo do Jonathan Majors ir para julgamento. As conversas com Robert Downey Jr. para ele voltar como Doutor Destino, elas começaram antes mesmo do Kang flopar, por incrível que pareça. Acho também que a própria Marvel Studios, a própria direção criativa, o caminho criativo que a Marvel tomou para o Kang foi muito equivocada. Homem-Formiga Vespa Quantumania acabou com esse personagem, porque foi o Homem-Formiga que derrotou o Kang. E a gente não vai se esquecer disso. Porém, todo o desenvolvimento desse personagem que foi plantado em Loki é muito mais interessante do que parece. E até mesmo a possível Guerra dos Kangs, tudo que foi construído até então para esse personagem de background era bem mais interessante do que ele sendo derrotado pelo Homem-Formiga, e você há de concordar com isso mesmo, você não gostando do Kang.
era bem mais interessante. O final da primeira temporada de Loki é muito interessante. A segunda temporada de Loki, como ela se desenvolve e sim, é lá que eles resolvem o problema do Kang, e aí nem precisa mandar esse problema para o cinema, porque quem está controlando as linhas multiversais é o Loki. Talvez as pessoas que vão assistir Doomsday precisam voltar para Loki segunda temporada para entender o que está acontecendo, ou assistir Loki inteira, porque a série é maravilhosa. Então, para mim é uma lástima terem descartado o Kang dessa forma e do próprio Jonathan Majors ter ferrado com tudo, porque, na minha modesta opinião, esse efeito de desenvolvimento de personagem iria acontecer. Aí a gente cai no Galactus. O Galactus caiu de paraquedas nesse filme do Quarteto Fantástico. De paraquedas, eu digo, não só para o público, para o grande público, para quem, por exemplo, é a Isabella Boscov, que não tem um conhecimento aprofundado sobre o universo da Marvel e nem tem obrigação de ser, porque quando você entrega um filme para os cinemas, ele não é para o público de nicho, ele é para o grande público. Ele tem que gerar lucro, ele tem que alcançar todo mundo. Só que aí esse Galactus, ele não tem as motivações explicadas. Ele só é um inimigo em escala que devora planetas. Sim, eu entendi que ele devora planetas. Eu entendi que ele precisa do filho do Reed e da Sue, até mesmo para ele poder descansar, porque se o moleque é tão poderoso assim, ele seria o sucessor do Galactus, em algo que o Galactus acredita que é o papel dele dentro dessa história toda, de ser o devorador de mundos, de ser o cara que absorve planetas e universos inteiros. Se ele realmente entendeu que o papel do Franklin era, inclusive, dar uma aposentadoria para ele, é ok, eu entendi. Mas e daí? Eu realmente me importo com a motivação dele? Esse inimigo, ele foi desenvolvido da forma adequada? Entregaram as camadas de complexidade que a gente esperava dele? E eu não estou falando aqui que todo filme da Marvel tem que ser tudo, todo lugar ao mesmo tempo. Que é um filme maravilhoso que as pessoas não entenderam porque não entenderam o conceito de multiverso. E o próprio cinema mostra que filmes com narrativas mais elaboradas serão cada vez mais raros. Porque o que as pessoas querem ver? Reboot, remake e adaptação. Boa parte do público não quer mais pensar em histórias elaboradas. E aí, talvez, até por isso, que as camadas de complexidade do Galactus foram retiradas. E aí a gente tem, simplesmente, um inimigo em escala, gigantesco, que pode destruir Nova York e devorar o mundo. Mas, beleza, ele é um devorador de mundos. E daí? Eu não me importo. Simplesmente eu não me importo. Eu entendo que a desconexão da Isabella Boscov seja justamente por esse efeito que eu que fui lá pesquisar, fui conhecer a história, fui ler os quadrinhos e tudo mais, eu compreendo o personagem, compreendo as motivações, compreendo tudo. Eu simplesmente meio que caguei e andei, porque eu sei que no final tudo será resolvido. Imagina para Isabella Boscov, que não é exatamente o público-alvo. Ela é uma crítica de cinema e ela vai analisar o filme pelas questões técnicas, inclusive técnico-narrativas. E se esse filme não conseguiu despertar nela o senso de urgência para entender que o Galactus é um inimigo muito maior do que o Quarteto Fantástico e que a solução precisava passar por algo realmente inventivo, fora da curva, e ao mesmo tempo ter que lidar com o conflito de proteger o filho, que é talvez a coisa mais importante da narrativa ou do roteiro de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Essa dualidade de você ser o herói, você ter empatia, você lutar pelo bem comum, mas aí a estratégia tem que mudar quando a ameaça ou ameaçado é um dos seus. Normalmente o ser humano faz isso, se importa mais com um dos nossos do que com o todo. Quer dizer, algumas pessoas, alguns coletivos organizados fazem isso. Então, é parte da essência do filme. Mas eu sinto que Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, sim, pecou no desenvolvimento do seu vilão. Porque, se colocaram o Galactus logo no primeiro filme do Quarteto Fantástico, o que eu acho um erro, se ele fosse apresentado no terceiro filme e da mesma forma como outros vilões,
grandes vilões da Marvel, por sinal, foram desenvolvidos ao longo de um tempo, esse Galactus seria bem mais interessante. Inclusive, de repente, para trazer ele para um conflito maior em escala com os Vingadores mais adiante, né? Porque aí fica tudo na conta do Victor Von Doom, para criar o Doomsday, para ter as Guerras Secretas. E é assim, é complicado explicar para o grande público que o Devorador de Mundos não pode ser o grande vilão da Marvel, mas o megalomaníaco com a cara do Tony Stark pode. Vamos pegar, para terminar o vídeo, vamos pegar o exemplo de Guardiões da Galáxia, que tiveram de inimigos diferentes, adversários diferentes, e todos eles saindo do zero, tá? Com exceção, talvez, do Ronan, do primeiro filme, mas ali também já tinha o background do Thanos. E era um filme de origem para mostrar como que os Guardiões foram criados. Mesmo para identificar a relevância desses personagens. Guardiões da Galáxia, muita gente precisou de manual para entender por que esse filme existe. O porquê que esses personagens iriam para o cinema. E o James Gunn, com toda a sua habilidade para escrever histórias, conseguiu entregar para o mundo um Guardiões da Galáxia que a gente se importasse. Personagens interessantes, personagens com personalidade e desenvolvimento, personagens empáticos, histórias criativas, vilões criativos, problemas que se conectavam de um filme para o outro, problema do primeiro filme emendado com o segundo, emendado com o terceiro, criando uma progressão desses conflitos. Então, eu só posso concluir que o desinteresse da Isabella Boscov pelo Galactus é genuíno, porque eu que entendi a importância do Galactus e as motivações dele, eu meio que fiquei olhando assim, eu não me importo, ele está devorando os mundos porque quer, porque ele tem uma fome insaciável e quer os poderes do Franklin, porque o Franklin é muito mais poderoso que ele. E daí? Eu mato meia dúzia de pessoas em todos os planetas e vou seguindo em frente. Não existe um método, mesmo que o método seja altamente questionável e aleatório, como o Thanos apresentou como justificativa. O meu mundo, eu senti que meu mundo iria acabar pela falta de recursos, implorei para os governantes do meu mundo e as mentes mais brilhantes do meu mundo não ouviram o que eu tinha para dizer. Para poder fazer um melhor gerenciamento de recursos naturais, os recursos acabaram, o planeta foi para o saco, e aí, para não acontecer isso de novo, eu estou indo de planeta em planeta, eliminando metade da vida para poder reequilibrar os recursos. Poderia dobrar os recursos naturais para acabar com a fome e as necessidades do planeta, ou de todos os planetas, ou do universo? Poderia, mas eu vou deixar passar porque, afinal de contas, parte das minhas motivações são de gosto duvidoso. Um certo bigodinho lá da Alemanha, o Adolfinho, iria adorar fazer aquilo que o Thanos fez. A gente entendeu tudo isso e toda essa construção cria motivação. O Galactus não tem motivação nem justificada para sair por aí engolindo planetas, porque a gente não conhece o background dessa história. O filme não se importou em contar esse background, algo que, de novo, poderia ser contado ao longo de 2 ou 3 filmes, e no final das contas, não é tanta culpa da Isabella Boscov, Pablo, ela ter se importado mais com a compra do supermercado do que com o Galactus, porque foi basicamente a mesma coisa que eu senti. Eu simplesmente não me importei o suficiente. Não foi a ponto de acabar com a minha experiência com o filme, porque eu não acho o Quarteto Fantástico Primeiros Passos algo horroroso. Ele só é o filme padrão da Marvel, ele tá na média, totalmente na média, bem na média mesmo. Então, eu acho que a gente deve também, nós, consumidores de conteúdo de cultura pop, cultura geek, os nerds por aí, a gente tem que ser menos pedante e arrogante com o grande público. Sim, porque a gente tem que partir do princípio que a maioria das pessoas não conhece esses personagens. Se você chegar para uma pessoa normal e dizer quem é Galactus, ele vai pensar que é um genérico do Activio. O próprio Quarteto Fantástico não é um grupo de heróis muito conhecido. Convenhamos, não é todo mundo que conhece. E
quem conhece tem a memória dos filmes anteriores, principalmente o filme de 2015, que é, meu Deus, é desgraça em forma de roteiro. Tem muita gente que é saudosista com os 2 primeiros filmes, com o Chris Evans como John Storm. Eu entendo essas pessoas, mas Quarteto Fantástico Primeiros Passos é muito melhor do que qualquer filme do quarteto apresentado no cinema até agora. E ninguém é obrigado a saber quem são esses personagens. Ninguém, nem a Isabella Boscov. O problema da Isabella Boscov com esse filme foi problema de conceito narrativo, desenvolvimento de personagem, o que também entra nos critérios técnicos dela. Não é algo que, faltou ela se ligar do filme porque o filme explicou. A explicação é rasa, a explicação é pobre, a explicação é qualquer nota. Ninguém se importa com o fato do Galactus estar engolindo o planeta, porque a motivação dele é qualquer coisa, eu quero me aposentar. Não tem uma história de fundo, não tem um background, não tem algo que a gente realmente pense, putz, além dele ser uma ameaça em escala, ele tem motivações, ele tem propósitos. E aí é que está o problema. Eu entendo que essa briga que as pessoas têm, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão brigando com a Isabella Boscov nesse momento são consumidores de quadrinhos, são leitores de quadrinhos, e se sentiram mesmo ofendidos de onde já se viu, você não prestou atenção no filme, você não conhece o personagem, o vilão de uma história que eu tanto amo. Entendo a indignação desse povo, mas acho que ela não se justifica, porque esse tipo de filme é para grande público, não é para lixo. A Marvel quer ganhar dinheiro com isso, a Disney quer ganhar dinheiro com esse filme, então tem que atrair ao grande público. E sim, concordo com o Pablo Peixoto quando ele diz que talvez esse filme precisasse ser um filme de origem para explicar também as motivações dos heróis, dos protagonistas e do antagonista também. De mostrar por que as pessoas se importam tanto com o Quarteto Fantástico. É uma localização de tempo que já determina que eles são heróis, que as pessoas gostam deles, que eles são admirados pelo grande público, e rapidamente o grande público se volta contra eles quando essa família decide ser família e proteger o próprio filho, o que faz todo sentido com a nossa realidade, com o nosso cotidiano, faz todo sentido com o que o mundo normal e corrente vê de tempos em tempos. Devo falar de toda a nossa complicação tarifária com os Estados Unidos nesse momento? Quais são as reais motivações do porquê que a gente está recebendo uma taxação de 50%? Então, não é muito diferente da revolta que estamos sentindo com o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Alguém querendo salvar alguém da família, se é que vocês me entendem. Então, vamos parar de pegar no pé da Isabella Boscov? Vamos parar, porque assim, o trabalho dela é excepcional. Ela é excelente nos reviews de cinema. Fantástica, espetacular. E eu quero ter um filho dela. Eu quero que ela me engravide para ter um filho dela. Agora, só porque ela não conhece esses personagens, a origem deles, e não tem que conhecer, definitivamente não tem que conhecer. O filme tem que se contar por si só e tem que explicar por que essa confusão aconteceu, por que esses são heróis, por que esses são vilões e por que o vilão quer devorar o mundo que nós conhecemos. É a função do filme fazer isso. É o filme que tem que contar a sua história pra gente. E quando o filme não conta a história direito, não é culpa de quem o analisou desta forma. Talvez falte para ela mais informações sobre esses personagens, mas ela não é obrigada a fazer isso. Ninguém é. Então, talvez seja de fato, um certo excesso de pedantismo, uma certa arrogância, uma certa prepotência, uma falta de olhar para o entendimento do outro, porque, de novo, ninguém é obrigado a nascer sabendo, ninguém é obrigado a saber e entender todo aquele universo que está acontecendo diante dos olhos, porque a função do filme, além de conquistar o público e ganhar milhões de dólares, é contar a sua própria história a partir de quem tem a caneta ou quem tem o controle criativo de contar e escrever essa história no computador, no MacBook, em qualquer lugar. Então, vamos ser mais calminhos com os críticos de cinema que não contam com todo o background de uma história que, de novo, não tem a obrigação de saber, porque o filme tem que se valer por si e se contar por si.
que vocês não fiquem tão revoltados comigo como vocês ficaram com Isabela Boscov só porque eu dei minha opinião sobre essa celeuma toda a respeito de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos.